Oi gente, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Giz e hoje eu vou ensinar para vocês as propriedades das raízes. Se você tem dúvida, então vem comigo! Oi gente, então vamos estudar hoje as propriedades das raízes. Mas antes de explicar tudo isso aqui para vocês, faz uma coisinha aí para mim, se inscreve no meu canal e deixa o seu joinha. Agora sim podemos continuar a nossa aula. Então antes de continuar, vamos lembrar de alguns nomes que vão fazer diferença na hora de eu explicar aqui para vocês. Você se lembra o nome disso daqui? Então, se você não se lembra, eu vou deixar aqui para você o vídeo, você retoma lá na outra aula e vai se lembrar de tudinho desde a origem desse símbolo. Esse símbolo se chama, para você que esqueceu, ele se chama radical, tá? O símbolo. O número que fica dentro desse símbolo se chama radicando. E o número que fica aqui se chama, você se lembra? Se chama índice. E esse número aqui, eles têm que ser um número sempre maior que 1. Ou seja, nunca pode ser 1, né? Tem que ser maior que 1 e tem que ser um número natural, tá? E então, agora nós podemos, você lembrou bem aqui, agora nós podemos falar das propriedades. Então, quando eu me refiro às propriedades das raízes, nós temos aqui então a propriedade, o produto. Você se lembra o que é produto? Produto se refere à multiplicação. Então, produto de duas raízes de mesmo índice. Então, veja aqui, mas não tem ninguém aqui. Quem que é? É 1? É 0? Não. Quando não tem ninguém aqui no índice, você deve se lembrar que é 2, tá? Só que nós não escrevemos quando o índice aqui é 2, tá bom? Então, se você ver aí um exercício que não tem nada ali, sabe que é 2. Então, assim, essa propriedade permite que eu escreva esses dois radicandos num radical só. Então, eu posso escrever 2 vezes 3 dentro do mesmo radical. Ou eu posso pegar e deixar escrito cada um no seu radical. E aqui eu teria o quê? Eu teria a raiz quadrada de 6. Deixa eu separar aqui, né? Agora aqui, índice tá ok, não tá com o mesmo índice? Então, eu poderia escrever isso aqui como sendo raiz cúbica de 5 vezes 4. Posso escrever dentro do mesmo radical. E a raiz cúbica de 5 vezes 4 dá a raiz cúbica de 5 vezes 4 de 20. Então, essa propriedade me diz que eu posso tanto escrever os radicandos, cada um no seu radical, cada um no seu quadrado, como diz a música, cada um no seu radical, bem como eu posso escrever os dois radicandos num radical só, os dois fatores juntos. Olha aqui também essa, como que ficaria essa? Essa ficaria raiz quarta, já que o índice está igual, de 2 vezes 5 dentro do mesmo radical, que daria raiz quarta de 10. E olha aqui o último, daria o quê? Dentro do mesmo radical, raiz quinta de 2 vezes 4, e daria a raiz quinta de 8, tá? Então, essa primeira propriedade diz que eu posso escrever quando é uma multiplicação entre os radicais, tá, gente? Bem atenção nisso. Eu posso escrever tanto cada um no seu radical, bem como eu posso escrever os dois juntos num radical só, beleza? A segunda propriedade diz de quociente. Quociente, quem se lembra o que era? Se refere a uma divisão. Então, o mesmo caso vai acontecer. Se eu tenho o quociente de duas raízes de mesmo índice, o que eu posso fazer? Eu posso escrevê-las separadas, ó, cada um está no seu radical, bem como eu posso escrevê-las as duas no radical só. 5 sobre 2. Ó, cada uma no seu radical e aqui as duas num radical só, tá? Agora aqui eu não vou resolver, eu vou deixar igual essas outras que a gente não resolveu. Porque agora aqui o foco da aula é mostrar para vocês o que eu posso fazer com os radicais, né? Escrever junto ou escrever separado. Olha essa daqui. Os dois índices estão iguais, então eu posso escrevê-los num radical só, de 2 sétimos. Aí, se eu desse um exemplo para vocês assim, raiz cúbica
de 5/4 e pedisse para você escrever separado isso daqui, é possível escrever separado? É possível. Aqui ficaria, então, raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 4. Ó. Então, tanto faz o jeito que eu dou aqui para você. Você tem que se lembrar que você pode escrever ou os dois juntos, né, na multiplicação e na divisão, tá? Ou bem como os dois separados, cada um no seu radical, ok? Vamos passar para a próxima propriedade. Vamos lá? Então aqui nós vamos passar agora para a terceira propriedade, que é a raiz de uma raiz. Olha o que eu fiz aqui, é um radical dentro do outro radical. Meu Deus, como que eu faço isso agora? Você já sabe? Tem ideia? Então vamos lá. Então aqui quando não tem ninguém, você sabe que é 2 e aqui é 2. Então toda vez que eu tenho a raiz de uma raiz, para eu encontrar o resultado, o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar os dois índices, tá? Então ficaria como? Aqui ficaria então, 2 vezes 2 daria 4 e o 8 iria permanecer, o radicando eu não mexo. A única coisa que se altera aqui é o índice, eu multiplico. Então se tivesse 3 raízes, ó, se aqui colocasse uma a mais aqui, ó, olha isso, que tamanho. Vamos já ver como vai resolver. Olha essa daqui, como que fica? Aqui então eu tenho raiz, aqui é índice 2, então eu faria o quê? 2 vezes 3, sempre eu multiplico os índices, tá? Quando é raiz de uma raiz. Então daria raiz sexta aqui no índice e 6 que é o radicando. Mas e quando tem 3 números, 3 radicais? Como que eu faço? Mesma coisa, você vai multiplicar os índices. Então vai ficar 2 vezes 3 e esse resultado vezes 4. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Então o índice ficaria 24, raiz 24ª de 10. Olha que fácil. Então é só multiplicar o índice quando você vê um radical dentro de outro radical, ok? Aí agora a quarta e última potência que eu apresento na aula de hoje é a raiz de uma potência. Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um índice 3 e um expoente 2. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, que se eu multiplicar esse índice e esse expoente do meu radicando aqui por um número qualquer, o valor final não vai se alterar, porque daí eu estou fazendo uma equivalência. Então se, por exemplo, eu multiplicar isso aqui por 2, isso aqui por 2, ficaria como? Isso aqui ficaria, 3 vezes 2 ficaria 6, e 2 vezes 2 ficaria 4. Então, eu tenho como resposta daí a raiz sexta de 5 elevado à quarta, que é equivalente à raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Vejam que eu fui ali e multipliquei índice e expoente por 2. Eu posso fazer isso? Posso, porque eu vou mostrar para vocês até chegar aqui que eu posso fazer a simplificação, né, que é o processo inverso. Essa daqui, como que ficaria essa daqui agora? Por quanto, por exemplo, que eu poderia multiplicar? E você falou por 3, por 2, por 4. Aí, eu vou escolher aqui, eu vou querer multiplicar aqui por 3. Então, se eu multiplicar, só que eu tenho que multiplicar os dois, o índice e o expoente ao mesmo tempo. Então, aqui ficaria o quê? 4 vezes 3 daria 12. E aqui o 7 eu mantenho, 3 vezes 3 daria 9. Olha então o que aconteceu. A raiz quarta de 7 elevado ao cubo tem o mesmo resultado, então é equivalente ao resultado de raiz 12ª de 7 elevado à nona. Então, viu o que eu fiz? Eu multipliquei expoente e índice por um mesmo valor. Agora, se eu quiser simplificar, olha para essa daqui. Eu tenho expoente 6 e tenho expoente 4. É possível de realizar uma simplificação do índice com expoente? Ou seja, reduzir esse valor? Sim, né? Aqui eu poderia vir aqui e dividir aqui por 2. E aqui eu poderia dividir por 2 também. Então, eu teria de resposta 6 dividido por 2 daria 3. E 4 dividido por 2 daria 2. Então, veja que aqui eu fiz uma simplificação. Eu escrevi a fração com índice e expoente simplificados daqui, ó. Certo? E aqui no último, olha bem, por quanto que eu poderia simplificar essa daqui? O 20 e o 15, qual é o número que é divisor de 20 e 15 ao mesmo tempo? Dá para dividir por 5. Se eu dividir por 5, 20 dividido por 5 vai dar 4 e 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, eu tenho aqui radicais
com radicandos e o expoente e o índice que são equivalentes ao anterior. Só que eu fiz uma simplificação para chegar nesse resultado. Ok? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje sobre propriedades das potências. Espero que você tenha compreendido esse conteúdo e que tenha bons estudos aí. Até a próxima aula!